Olá, viajantes estelares, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje nós vamos iniciar essa série sobre os 13 tons galácticos. Eu fiz até um vídeo aqui no canal explicando sobre essa nova série que vai se iniciar. Vou deixar o card aqui em cima, assiste lá. E lá eu expliquei que a gente vai começar uma série de explicações sobre os 13 tons galácticos. E nesse vídeo, eu vou explicar para vocês, a gente vai compreender sobre o primeiro tom dos 13 que existem. Essa tabelinha aqui que eu vou deixar aqui para vocês verem, é a tabelinha dos 13 tons. É uma tabela muito boa, que eu aconselho que vocês tenham. Eu vou deixar até o link aqui embaixo para você, se você quiser imprimir ela, porque ela é muito boa para quem está iniciando o estudo do sincronário, porque ela ajuda você a saber os números de cada tom, as palavras-chave, enfim. É muito boa. E como vocês conseguem ver aqui, existem 13 tons galácticos. Existem 13 formas de manifestação. Como eu disse lá no vídeo do tom galáctico, o tom é a forma de manifestar. E esses 13 tons, eles são independentes, mas complementares. Eles não conseguem viver sem um ou outro. Eles são como se fosse um tubo, né, um canal, e se tem só uma parte, não completa todo esse canal, completa todo esse túnel, né, sincrônico. Então, precisa de todos os tons galácticos para formar o circuito energético e circuito que manifesta, tá? Por que eles são independentes? Porque existem 13 tons e cada tom tem sua característica, cada tom tem a sua manifestação. Ele não precisa de outro tom para ser ele. Ele é sem precisar de outro tom galáctico. Porém, eles se complementam. Eu tenho a minha força, eu tenho a minha função, mas o outro tom também tem a função dele e tem a energia dele. Sem ele, a gente não consegue formar o circuito, tá? Energético de manifestação. Então, existem 13 tons. E hoje nós vamos aprender sobre o primeiro tom, que é o tom magnético, tá? Esse é o primeiro tom, a gente ainda vai ter mais 12 vídeos até chegar no último tom, que é o cósmico, ok? Bom, então, para a gente iniciar essa série, é muito importante que vocês compreendam que cada tom tem o seu poder, a sua ação e a sua essência, tá? Então, assim, quando a gente fala sobre os 20 selos solares e os 13 tons galácticos, todos os 20 selos e todos os 13 tons possuem 3 palavras-chave. O que são palavras-chave? São 3 palavras que nos levam a interpretar o que é um tom, o que é um selo. Então, por exemplo, nos 13 tons galácticos, existe o poder, a ação e a essência. O poder do tom magnético é unifico, a ação é atrair e a essência é o propósito. Então, as 3 palavras-chave do tom magnético é unifico, atraindo e propósito. São as 3 palavras-chave. E Dr. José Argüelles, ele não fez uma descrição exata do que significa o tom magnético, o tom lunar, o que é o selo do vento, o que é o selo do dragão. Ele só deixou as 3 palavras-chave, o que nos leva a vivenciar nosso dia a dia conscientemente e absorver o que aquele selo, o que aquele tom representa para nós. São as 3 palavras-chave que são o primeiro passo para a interpretação. Então, o que a gente sempre aconselha? Não se apegue a descrições. Porque as descrições são vivências e são perspectivas sobre cada um. Mas, por exemplo, eu já tive vivências com selos que não tem nenhuma descrição, mas fez super sentido. Porque durante o meu dia a dia, eu consegui prestar atenção, eu consegui acessar a informação que existe naquele selo. Porque são energias quadridimensionais. E quando a gente vai se conectando com a lei do tempo, a gente se conecta com esse tempo radial. Então a gente acessa informações que muitas das vezes não está em descrições. Eu aprendi a interpretar muitos selos vivendo eles. Isso é muito interessante, né? Existem descrições, sim, é bom ler elas, mas não se apegue a elas. É muito importante sempre firmar isso, tá? Então vamos iniciar a explicação sobre o tom magnético. O poder do tom magnético é unifico, unificar. E os tons, eles são representados por números em maia. Como assim? Eu tenho até o Tzolk'in aqui para mostrar para vocês, tá? Esse aqui é o Tzolk'in, tá? Esse aqui é o Tzolk'in. Eu vou até chegar mais perto aqui para vocês conseguirem ver.
Bom, aqui é o primeiro selo, é o primeiro Kim do Tzolk'in, tá? Tá vendo que tem uma bolinha aqui? Esse aqui é o tom magnético. Então, como funciona a notação galáctica, número em maia? Um pontinho, ele representa o número 1. Então, um ponto representa o número 1. Uma barra representa o número 5, tá? Então, como funciona? Tom magnético é o número 1, então uma bolinha. O tom lunar, que é o segundo tom, são 2 bolinhas, 3 bolinhas, 4 bolinhas. Chega no número 5, vai uma barra. Aí chega no número 6, é uma barra com um ponto em cima, tá? Então, o tom magnético, ele é um pontinho. E existem 13 tons. Então, ó, tom magnético, lunar, elétrico, autoexistente, harmônico, rítmico, ressonante, galáctico, solar, planetário, espectral, cristal cósmico e volta para a primeira bolinha de novo, tá vendo? E você vai indo nesse ciclo do Tzolk'in, tá? É a combinação de um tom e um selo. Um tom e um selo. Um tom e um selo, ok? Então, o que acontece? Para o tom magnético ele voltar a agir, para o tom magnético ele voltar a se manifestar, é a cada 13 dias. Então, chegou o tom magnético, aí depois de 13 dias vai voltar o tom magnético, né? A cada 13 dias, cada tom ele vai se manifestando, tá? Então, o tom magnético é ele que dá o primeiro passo. É ele que faz a gente iniciar um propósito. Então, desde que seu propósito seja lavar o carro, a fazer um projeto humanitário, né? Não importa, são projetos, são propósitos. E é muito importante a nossa vida ter propósito. As coisas que a gente faz ter propósito. Porque o propósito, ele é muito essencial para que a gente consiga atingir e ter mais clareza na nossa mente. Por que será que eu estou fazendo isso? É por isso, isso e aquilo, porque tem um propósito. E quando você tem um propósito, uma essência do propósito, quando a sua essência tem ali pulsando o seu propósito dentro do seu coração, os desafios, os obstáculos que vão vindo na sua frente, eles se tornam mais fáceis de você vencer, porque existe algo muito maior que você está indo para alcançar, que é o seu propósito de vida. E quem é tom magnético tem um dom de magnetismo. Sim, ele vira um imã, né? Então, quando você tem um propósito, você vira um imã, né? Quem é o tom magnético tem esse dom de unificar também, né? Unificar grupos de pessoas e firmar um único propósito, né? É aquelas milhões de ideias, só que o tom magnético, ele tem clareza e tem foco no propósito. Então, quando você inicia um propósito, é muito bom ancorar o tom magnético, porque ele vai te trazer foco. A notação galáctica dele, o número em maia dele, é um ponto. E um ponto representa o quê? Foque em um ponto e siga em direção a esse ponto. Existem muitas meditações que você olha para o ponto e fica ali, só observando, contemplando, em silêncio. Por quê? Porque isso representa o quê? O foco, focalize. E o tom magnético tem isso. Ele sabe focalizar no propósito. Vai aparecer milhões de ideias, mas ele sabe o verdadeiro ponto que ele tem que chegar. Esse é um dom do tom magnético. Ele tem foco naquilo que ele precisa atingir. Talvez ele não busque os recursos, a ação, mas ele é quem dá o primeiro passo para que possa ser concretizado e realizado, ok? Então, ele tem esse dom de unificar pessoas, unificar muitas ideias em um único propósito, porque a função, a essência é o propósito. É sempre ter um propósito para tudo. Tipo, eu vou fazer isso porque o meu propósito é isso. Eu vou lavar a louça porque o meu propósito é organizar essa casa. Então, esse é o dom do tom magnético. Ele sabe unificar, ele sabe atrair, né? Pensa num ponto, tudo vem no ponto e se torna um. Eu gosto também de pensar que o tom magnético é como se fosse a quinta força, né? Não é a quinta força, mas eu faço essa analogia. O que é a quinta força? Vamos pensar num botão de flor, tá? Um botão de flor. E aí as pétalas, elas se abrem. A quinta força não é nenhuma pétala, mas é tudo, tudo junto. Ele é o brilho do florescer, tá? Então, por exemplo, existe a energia do amor, da cura e da paz. A quinta força é as três energias juntas. O que acontece? O tom magnético, ele tem essa função de unir tudo. Ou seja, ele tem muita potência, porque ele une energias incríveis em uma única força.
Então isso é muito legal, porque talvez quando você tem milhões de ideias e vem uma pessoa que tem o tom magnético, ela vai conseguir trazer todas as ideias em um único propósito. E você fica o quê? Satisfeito? Era isso, entendi. E aí você fica focado ali, realmente atraindo tudo. Porque o universo, ele precisa que você saiba o que você quer da sua vida, né? Ai, hoje eu quero isso. Aí amanhã eu mudo de ideia. Não, eu quero isso agora. Não, gente, tem que ter o foco, tem que ter o ponto. Não é de um dia para o outro que a gente encontra nosso propósito. Mas é muito importante, tudo que a gente fizer na nossa vida, ter um propósito. Porque quando você afirma o seu propósito, o universo ele vai te dar muitos recursos. Você literalmente vai ser um ser magnético que vai atrair tudo isso para sua vida. E logicamente, as pessoas que são do tom magnético têm esse poder mais forte, que pulsa mais forte desde quando nasceu. Só que quando você entende sobre si, você entende que você, por exemplo, é do tom magnético, fica mais forte, porque você reconhece. Então, como você reconhece, ativa muitas coisas dentro do seu ser. Mas, basicamente, é isso que o tom magnético traz, tá? Então, ele unifica, ele sempre quer trazer o propósito, desde que seja pequeno ao grande. Sempre ter um propósito, sempre focalizar no ponto daquele propósito. E quando você focaliza, você se abre para atrair todos os recursos para conseguir atingir esse propósito. E muito importante de entender é que o tom magnético, ele sempre consegue atingir o seu propósito quando ele também traz esse propósito para o grande, para o planetário, tá? Então, quando a gente fala sobre o tom magnético, quando a gente tem um propósito que não só beneficia a nós, mas que beneficia a todos nós ao seu redor, isso vem te trazendo muito mais recursos, porque você vai estar se ajudando e ajudando todos que estão ao seu redor, essa rede planetária, porque nós não estamos sozinhos. Nada está sozinho nesse universo. Os tons galácticos, eles falam sobre isso. Nada está sozinho. Eles são independentes, mas se complementam. Eu tenho a minha energia, você tem a sua energia, mas eu não posso viver sem você, porque nós somos complementares. Nós estamos ligados a uma rede magnética numérica. Então, nós todos somos um. Eu posso ter a minha essência, você pode ter sua essência, mas todos nós estamos juntos nessa missão planetária. Então, você não está aqui por acaso, você tem uma missão e o tom magnético ele te convida a você reconhecer o seu propósito e estar firme, focado, porque aí sim os recursos eles vão vir até você, tá? Então, por isso também que no início de toda a onda encantada, uma onda encantada é um ciclo de 13 dias, tá? Eu vou até pegar aqui de novo o Tzolk'in, gente. Porque uma onda encantada, ela inicia no tom magnético e finaliza no tom cósmico. Uma onda encantada é isso aqui, ó. São 13 dias. Essa, por exemplo, é a onda encantada do dragão, tá? Ó, inicia no dragão. Aí aqui, tá vendo um pontinho de novo? Um pontinho representa o início de uma nova onda encantada. E a onda encantada aqui é do mago, tá vendo? Ó, onda encantada do mago. Esse aqui é o selo do mago. E aí inicia de novo e a gente vai andando aqui, passando pelas ondas encantadas. E a onda encantada inicia pelo tom magnético. Por quê? Porque antes da gente iniciar qualquer jornada, primeiro a gente tem que afirmar o nosso propósito. E toda onda encantada, ela inicia no tom magnético. Por quê? Porque já fala ali no início. Antes de qualquer jornada que você vai iniciar, você precisa afirmar o seu propósito. Iniciou o seu propósito, afirmou o seu propósito, aí você inicia a sua onda encantada, indo para o tom lunar, elétrico, autoexistente, assim por diante, para você reunir recursos para atingir todo o propósito. Porque quando você vive uma onda encantada, tudo que você faz nessa onda encantada é para você conseguir atingir o seu propósito. Então, assim, sem propósito, a onda encantada ela meio que não funciona, porque você não deu o primeiro passo. Então, o tom magnético é o primeiro passo. Faça o seu propósito, inicie o seu propósito. Então, quando iniciar uma onda encantada, por exemplo, quando for hoje um dia do tom magnético, você já sabe que está iniciando uma nova onda encantada, porque hoje é tom magnético. O tom magnético inicia uma onda encantada. Então, eu falo assim, hoje eu vou afirmar um propósito para eu atingir durante esses 13 dias. E a onda encantada, ela é um passo a passo, tá? Eu não sei se a gente já fez uma aula de onda encantada, a gente pode fazer aqui. Coloque nos comentários se você quer uma aula de onda encantada, explicando o que é, como se localizar nessa onda encantada,
que a gente pode trazer aqui no canal, que é bem interessante. A Onda Encantada vai ser o seu professor, que vai te mostrar o passo a passo, os 13 passos para você conseguir atingir esse propósito. Então, é tom magnético, afirma um propósito para você iniciar os 13 dias e fazendo passo a passo, para que assim você possa transcender e se tornar um ser cada vez melhor, ok? Então, basicamente é isso que o tom magnético ele vem nos trazendo. Gratidão imensa. Já deixa o seu like aqui embaixo. Já se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E nós temos vídeos toda segunda, terça e quarta às 11 horas da manhã e live toda quinta-feira às 13h20. E eu espero vocês. Já ativa o sininho de notificação para você receber todos os vídeos que saem do canal, ok? Então, qualquer dúvida, qualquer comentário, coloca aqui embaixo na descrição que a gente vai estar lendo e respondendo, ok? Então, gratidão imensa a cada um de vocês em Lakesh e eu sou um outro você.